milagres extraordinários. O que você puder imaginar de milagres que uma pessoa possa experimentar, esse povo experimentou: cura, suprimento de água, de pão, de carne, de roupas. Mas no dia que esse povo chegou em Canaã, os milagres cessaram e o povo entrou num novo tempo. Era uma nova fase, era uma fase de amadurecimento. Agora eles teriam que lutar, eles teriam que plantar, eles teriam que apacentar, eles iriam comer do fruto das suas próprias mãos. Amém? Eu fico imaginando que alguns no meio desse povo ainda ficavam com as mãos esperando o maná. Alguns que estavam no meio desse povo ficavam esperando o pão que não vinha mais. Eu quero lhe perguntar: qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Às vezes você está querendo ajuntar e Deus quer espalhar. Muita gente, talvez aqui nessa noite, está esperando um milagre e Deus está dizendo: você já teve muitos milagres, agora é o tempo de começar a lutar, agora é o tempo de começar a guerrear. Quem sabe você está aqui à busca ainda de um leitinho racional, e Deus está dizendo: leitinho eu já dei, agora é tempo de ser grande. Há uma chave de discernir o tempo de Deus para a sua vida: é não comparar o seu tempo com o tempo de ninguém. Diga comigo: eu não posso comparar o tempo de Deus para a minha vida com ninguém. Amém? O que Deus tem para mim, Ele não tem para você. Chegou o tempo de Deus para você em algumas áreas que não são as mesmas áreas para o outro. Eu tenho certeza que alguns nessa noite estão aqui vivendo a colheita de muitos anos de semeadura, mas talvez eu esteja falando aqui com alguns também que precisam plantar mais para colher no futuro. Pode ser que a pessoa que está sentada aí do seu lado, ela começou a falar como nunca, e quem sabe você do lado dela se empolgue em começar a falar também, mas talvez para você o tempo ainda é de ficar calado. Mas não pense que o irmão que está vivendo esse tempo diferente do seu é mais abençoado que você. A bênção de Deus está em viver cada fase da nossa vida. A bênção de Deus está em viver cada tempo da nossa vida. Se você não está colhendo ainda, pode ser que você não semeou o suficiente para começar a colher ainda. Comece a semear nessa noite. Se você ainda não tem uma mensagem de Deus, então não é o seu tempo ainda de falar. Continue buscando ao Senhor. A comparação é o pior de todos os problemas de alguém que ainda não discerniu o tempo de Deus para a sua vida. Porque às vezes uma pessoa vê que alguém chegou em uma determinada posição, está desfrutando de algo e quer ter a mesma experiência, mas não quer palmilhar o mesmo que ela palmilhou. Então, querido e querida, quantos aqui querem avançar? A primeira coisa que você precisa aprender é discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Não se precipite. Não se precipite. Não se precipite. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Anote aí: o tempo de avançar chegou para você. A segunda coisa que você precisa, tão importante como a primeira, é aprender a agir dentro do tempo estabelecido por Deus. Primeiro, você discerne o tempo. Segundo, você precisa aprender a agir dentro desse tempo estabelecido por Deus. Fico imaginando se o pastor Moacir tivesse começado esse tempo numa outra época. Talvez ele não tivesse conseguido terminar. E conseguiu terminar porque estava dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. Agora, queridos, o tempo de avançar chegou. Você precisa aprender a agir. Quantos aqui têm promessas? O que você tem feito com as promessas de Deus na sua vida? Essa igreja tem promessas. Você tem promessas como igreja. Quem sabe você se assenta aí, quando a cadeira for almofadada, então, meu Deus, você vai sentar e muitos vão dizer: agora é o tempo de
descansar chegou, é o tempo de avançar que chegou. Assim como vocês tinham vários cultos aos domingos lá em cima, Deus quer dar vários cultos aos domingos aqui também. É tempo de avançar. Agora aprenda a agir dentro do tempo estabelecido por Deus. Há um tempo para todas as coisas. E uma vez que você identifica o tempo para a sua vida, você precisa agir dentro desse tempo. Você não pode desperdiçar o tempo que Deus te deu. Você não pode desperdiçar o tempo que Deus tem te dado. Você que gosta de anotar, anote aí há 3 palavras para tempo no grego. E a primeira delas foi citada, foi a palavra cronos. Diga cronos. Cronos vem exatamente da primeira impressão que se tem cronômetro. Vem-se exatamente o tempo cronológico, se refere ao tempo do homem, de onde se deriva a palavra cronos no sentido de tempo humano. São os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. Esse é o tempo do homem. Cronos, homem. A segunda palavra para o tempo no grego é aionios. Aionios fala de um tempo eterno que perdura pelos séculos dos séculos. É o tempo de Deus. Para Deus não existe passado nem futuro. Para Deus não existe o que está perto e o que está longe. Deus vive no eterno presente. Para Ele, o que passou e o que virá está em um tempo linear, visto por Ele como a mesma coisa. Amém? Agora a terceira palavra do grego que eu quero destacar com você sobre tempo é exatamente essa: kairos. Diga kairos. Kairos é o tempo da oportunidade. É o tempo em que Deus separa para fazer algo em nossa vida. É o tempo certo para fazer algo. É o tempo de Deus para mim e para você. Eu quero que você fique para a pessoa que está do seu lado com fé e diga: eu creio que o seu kairos chegou. O tempo da sua oportunidade, o tempo das oportunidades de Deus para essa igreja chegou, e você precisa agir nesse kairos. Agora preste atenção: de nada adianta você dizer o meu kairos chegou, o teu kairos chegou, se você ficar sentado em berço esplêndido, se você ficar sentado somente vendo o tempo passar. O tempo das oportunidades chegaram. Agora o que eu faço com o tempo das oportunidades? O que eu faço com as oportunidades? Eu tenho que começar a agir. Há pessoas que estão sempre atrasadas. Você conhece gente atrasada? Diga: não é nós. Diga: não é nós. Aqui só há pessoas pontuais. Mas olha, há pessoas que chegam atrasadas no emprego, chegam atrasadas no culto. Diga: não é nós. Chegam atrasadas na sua reunião, nos lares, chegam atrasadas em seus compromissos. Elas estão sempre fora do tempo. Há pessoas que enfrentam muitos problemas por causa de atraso. Há advogados que perdem o prazo. Há médicos que perdem o tempo daquela última saturada na costura. Há professores que chegam atrasados diante dos alunos. Há pessoas que enfrentam muitos problemas por isso. E há algum tempo atrás, em um aeroporto internacional, vi uma cena muito triste. 3 pessoas da mesma família chegando no momento que o voo já tinha partido. E elas estavam desesperadas, porque era de um país para o outro. Quando a gente perde o voo de um estado para o outro, a gente já sofre. Eu já perdi voo. Não vou contar para você. Não, devo contar agora. Não, achar que eu atrasei, né? Mas um dia eu olhei na passagem, erro bem infantil, né? Estava eu e minha esposa em Campo Grande. Quando eu olhei a passagem para o outro dia, estava marcando 5 horas. E eu imaginei que era 5 horas da tarde. E era 5 horas da manhã. Quando o pastor chegou no hotel para pegar a gente, nós saímos e tudo de boa. O secretário da igreja ligou e falou: mas o que o pastor Luciano está fazendo aí ainda? O voo dele era 5 da manhã. Já perdeu
A aeronave fechou a porta e não tem mais jeito. Há pessoas que aprendem sobre atraso da pior forma possível, não é? Existem muitos transtornos quando você chega atrasado. Por outro lado, há aqueles que são por natureza apressados, apressados. Enquanto alguns chegam sempre atrasados, tem outros que sempre querem tudo antes do tempo. Diga, não é nós. São pessoas impacientes. Elas abrem a empresa hoje. Deus deu uma palavra, eu vou te prosperar, pode abrir. Ele abre hoje, ele já quer amanhã cobrir todos os custos. Elas começam a trabalhar e depois de um mês de trabalho já querem férias. Oram hoje e a resposta precisa vir amanhã. E há pessoas que ficam zangadas com Deus, né? Conta-se uma historinha que um dia um irmão foi pedir uma oração para o pastor para Deus dar paciência para ele. E aí o pastor orou e o irmão orou assim: Senhor, eu quero paciência, mas eu quero agora. De tão impaciente que ele é. Eu quero paciência, mas eu quero agora. Preste atenção, Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Preste atenção, Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele tem o tempo certo para agir. Se Deus não agiu ainda, é porque ainda não chegou o tempo certo. Às vezes você pode achar que Deus está atrasado, ou às vezes você pode achar que Deus se adiantou, mas é porque ainda não chegou o tempo de manifestar a glória dele. Eu tenho um texto para compartilhar com você, no Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11, versículos 6, 17, 21, 23 e 25. Vou ler para você. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias, diga 2 dias, no lugar onde estava. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, diga 4 dias. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, diga, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja, aqui nós percebemos primeiro Marta acreditando no Jesus do passado. Se estivesses aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Eu sei que você nunca orou assim, né? Ah, Deus, se o Senhor tivesse feito antes, se o Senhor tivesse agido antes, diga, não é nós. Depois, ela acredita no Jesus do futuro. Eu creio, Senhor, que no futuro, quando houver ressurreição, meu irmão haverá de ressurgir. Jesus estava dizendo que ele ia ressurgir naqueles dias. Jesus estava ali, ele era a ressurreição da vida. E há muitas pessoas, quando recebem uma promessa de Deus, eu creio lá para frente, e dizem até sem acreditar. Mas Jesus é um Deus presente. Diga comigo, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê nisso diz amém. Jesus dá voz de comando a Lázaro e ele diz: Lázaro, vem para fora. E o milagre se torna maior do que Marta e Maria pudessem imaginar. Querido, querida, Deus tem um tempo certo para agir na sua vida. E o tempo em que Deus age é o kairos, é o tempo da oportunidade. Eu estou olhando aqui, eu não estou vendo pessoas, eu estou vendo oportunidades de Deus agir. Aleluia! Eu estou olhando aqui, eu não estou vendo pessoas, homens e mulheres, eu estou vendo oportunidades de Deus fazer coisas lindas e tremendas ainda nesses dias. O tempo da sua oportunidade que você não pode perder nem desperdiçar chegou. Tempo da oportunidade, ao momento certo para as coisas acontecerem. Se você conseguir discernir o tempo de Deus e agir dentro desse tempo, você pode comprometer o seu destino, se você não agir dentro desse tempo. Então, querido, preste atenção. Tão importante como discernir o tempo
é agir dentro desse tempo. Você conhece gente precipitada, você conhece gente atrasada, mas poucos são aqueles que agem dentro do tempo de Deus. Para Deus não existe passado nem futuro. Deus não está preso nos nossos cronos, mas para nós tudo parece acontecer dentro de um tempo que está muitas vezes longe do nosso ideal. Por isso o fato de você estar aqui nessa noite, recebendo essa compreensão, essa palavra, isso é muito importante. É como uma fruta. Todas as frutas têm um tempo certo de ser colhidas. E é interessante quando você colhe uma fruta, ou come melhor, uma fruta que foi colhida fora do tempo. Ela pode estar até aparentemente madura, mas o gosto mostra que ela foi tirada antes do tempo. Está verde demais. Se você colher depois do tempo também, ela está passada. Às vezes a aparência está boa. O que a Bíblia mostra com isso? Tudo tem um tempo certo. Há um tempo para amadurecer as coisas. A Bíblia está cheia de exemplos da importância de você viver no tempo certo. Quero citar 3 exemplos para você de pessoas que viveram no seu tempo certo. Primeira delas, Noemi. Noemi resolveu voltar para Belém no tempo da colheita. Ela não poderia voltar nem um mês depois, porque no tempo da colheita, Ruth foi rebuscar espigas nos campos, conhecendo a Boaz. Ela tinha que estar ali naquele momento. Ou seja, era o kairós de Deus para Noemi. Nem um dia menos, nem um dia mais. Segundo exemplo é Esther. A Bíblia diz que Esther foi colocada no palácio no tempo certo. Se Esther não tivesse casado com o rei Assuero, o povo judeu teria sido exterminado para sempre da face da terra. Porque Esther viveu no tempo certo, as coisas aconteceram. Um exemplo negativo é Davi. Davi, no tempo que era costume dos reis saírem à guerra, ele ficou em casa dormindo. O povo estava guerreando, o rei estava dormindo. Naquele dia, daquele sono de Davi, foi quando ele adultera com Betseba e coloca tudo a perder. Preste atenção, o tempo de Deus na nossa vida está relacionado ao propósito de Deus. Você precisa viver o seu kairós. Você precisa aprender a viver o tempo das oportunidades de Deus. Há algo de Deus planejado para a sua vida nesse tempo. Quem crê? E você não pode desperdiçar. Levante a sua mão direita para o céu e declare para você mesmo: esse é o meu kairós. Esse é o tempo da minha oportunidade. Amém? Aplaude ao Senhor se você crê nisso. Aleluia. Profeticamente, o tempo de avançar chegou. Você precisa discernir esse tempo. Você precisa agir nesse tempo. E também você precisa aprender a entender que o seu tempo não é para sempre. Preste atenção. Ninguém aqui nasceu para semente. O nosso tempo não é para sempre. Eu estou esperando arrebatamento. Quem está esperando o arrebatamento? O apóstolo Paulo já esperava o arrebatamento. Quantos aqui querem ver Jesus? Fica a mão levantada que eu vou orar para vocês todos morrerem agora. Ah, não querem? Não. Todos querem ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas é como eu comecei esse sermão. Todos nós precisamos estar atentos, porque nós enfrentaremos a eternidade. Agora veja, o tempo de avançar chegou. E que tempo é esse? Eu preciso entender que o meu tempo não é para sempre. Nós não viveremos para sempre nessa terra. Há uma Jerusalém celestial nos esperando. Há uma glória além do rio. A eternidade com Deus nos espera. Jesus está às portas. Veja o que o pregador diz: que há um tempo. Se há um tempo para que tudo aconteça, significa que uma hora esse tempo acaba. Todo dia, eu e você temos menos tempo. Todo dia que passa, eu e você temos menos horas. No dia que você nasceu, o cronômetro
disparou. Todo dia nós estamos gastando um pouco desse tempo. É uma verdade dura, mas eu tenho que lhe dizer: você não terá todo o tempo do mundo à sua disposição. Uma hora o seu tempo vai acabar. E isso não necessariamente tem a ver com a idade nossa. Amém? Eu já me deparei com muitas situações desse tipo. Eu já fui orar por homens safenados, diabéticos, prestes a abraçar para a eternidade. A gente chega a fazer aquela oração meio que de extrema unção, né? Imagina, a família já se prepara, né? E aí passa-se 2, 3 dias, o safenado, diabético, se recupera. Aquele que estava em coma, sai do coma e volta a viver. Por outro lado, nós conhecemos meninões, 19, 20, 25 anos. Que falar dos meninões de 40 anos, que estão lá na academia todos os dias, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros, faz os seus exames, colesterol está ok, está tudo ok, de uma hora para outra dá um infarto, e a pessoa cai dura, morta no chão, e todo mundo diz: mas era tão jovem, era tão novo. Até porque eu tenho aprendido que quando você vai chegando perto da idade daquele que partiu, aí então você se coloca no lugar dele e fala: ele era tão jovem. Quando eu tinha 20, eu olhava alguém de 20 ainda, eu falava: mas era tão jovem. Não parece que tem 25, né? Não tem mesmo. Mas quando alguém de 40, 50 vai, eu olho e falo: tão jovem, era tão moço. Porque, querido, o tempo de Deus não está ligado à idade, amém? O tempo de Deus não está ligado à idade. Jesus conta uma parábola sobre um homem que viveu de forma louca nessa terra. Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Permita-me compartilhar com você. Ele se proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, alma, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Quem entendeu? Esse homem achou que teria a vida toda pela frente. Não é assim que a gente imagina? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu não sei quanto tempo você tem de vida, mas eu imagino que eu vou viver pelo menos mais uns 45, 50. Se Deus me der mais uns 60 anos de vida, eu já fico feliz. Você também, né? Esse homem imaginou que ele tinha toda a vida pela frente, então ele se ocupou em ajuntar. Tudo estava pronto e ele estava se enchendo e se regalando. E a Bíblia chama ele de louco. A pessoa que acha que tem todo o tempo do mundo e não se preocupa com as coisas essenciais da vida, a Bíblia chama ele de louco. Você quer ser chamado de louco? Continua se preocupando só consigo mesmo, só com as coisas desse mundo, dessa vida. Conta-se a historinha de 2 amigos que gostavam muito de futebol, e um deles disse: olha, o primeiro que morrer antes de um do outro, nós não vamos morrer juntos, então o primeiro que morrer volta para contar para o outro se lá no céu tem futebol. Ok? Morreu um deles, morreu, e como prometido, passou o tempo, voltou e contou para ele, falou: olha, eu tenho 2 coisas para te contar. Ah, é?
Tem duas coisas. Primeira, lá no céu tem futebol. A segunda coisa que eu tenho para te contar: você está convocado para o próximo jogo. É só uma ilustração. É só uma ilustração, mas a gente não sabe quanto tempo resta. Olha para mim, quanto tempo resta para você? Quanto tempo mais você terá de oportunidades? Eu sei que você vai balançar a cabeça e vai dizer: eu não sei. Então, uma vez que você só tem uma única vida, quem aqui só tem uma única vida para viver? O que fazer com ela? Note aí, a primeira coisa que você deve fazer é ser intenso nesse tempo. Diga intenso. Pare de viver uma vida mais ou menos. Pare de viver mais ou menos. Tem gente que faz tudo mais ou menos. Vai tocar, toca mais ou menos. Vai cantar, canta mais ou menos. Vai pregar, prega mais ou menos. Vai dirigir, aprende a dirigir mais ou menos. Vai ser um profissional mais ou menos. É tudo mais ou menos. Querido e querida, preste atenção. Enquanto você tem a oportunidade de estar passando por essa terra, entre de cabeça naquilo que você vai fazer. Você só tem essa vida, então, ou você se afunda no pecado, ou você se consagra a Deus totalmente. Apocalipse, a Bíblia diz em Apocalipse 22, 10 a 12: disse-me ainda: não seres as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Esse é o tempo de você aproveitar o tempo. Eu me lembro falando disso quando eu era auxiliar lá em Campo Mourão. E eu cuidava de alguns adolescentes, e alguns eram rebeldes, muito rebeldes. E eu me lembro que eu não dei conta mais de cuidar deles. E aí eu chamei um dia no porão que a igreja tinha, eram mais ou menos uns 15. E eu falei para eles, meninos, olha, a partir de hoje eu estou jogando a toalha. E eu quero fazer uma oração por vocês. Vocês que querem ir para o mundo, usar droga, se prostituir, pintar e bordar, a escolha é de vocês. Eu estou lavando as minhas mãos. Vou fazer uma oração agora, como aquela que Paulo fez, colocando a vida de vocês na mão do diabo. Uma das mães do menino assustou. O que é isso? O senhor orar assim? É eu com Deus. Naquele dia eu fiz aquela oração. Naquele dia eu parei de ter problema com eles. Resultado da paródia: dos 15, quase os 15 são pastores hoje. Amém? O que eu concluo nesse ponto? Olha para mim. Pare de perder tempo dentro da igreja. Se você quer o mundo, vai para o mundo. Quem é sujo, suje-se ainda. Há muitas pessoas brincando de ser crente. Há muitas pessoas querendo ser amigas dos crentes. Deus tem te dado a oportunidade de conserto. E essa noite é noite de você se consertar. Se você deseja ir para o céu, a igreja tem portas largas, mas o céu é bem estreito para entrar. Eu quero que nessa noite você pense em como você tem levado a sério a sua vida espiritual, onde você passará a eternidade, o que você tem feito com o seu futuro. Não tem tempo? Não ter tempo para Deus é perder tempo. Então seja intenso. Eu sempre fui assim. Queridos, eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, eu não saía da casa do meu pastor. Por isso que eu moro em apartamento. Mas quando tem aqueles irmãos que vivem lá apertando a campainha, eu me vejo nesses irmãos e eu pensei: esse vai crescer. Eu colei no meu pastor. Eu era gago, magricelo, meu paletó listrado, era de uma lista só. O dia que meu pastor falou para mim assim: ó, você vai ser pastor, eu acreditei. Eu era gago, eu tomei posse da bênção. De vez em quando eu dou umas enroscadas ainda, mas eu era gago, muito gago. Jesus me curou da gaguez. Mas será que tem cura? Olha, aqui. Eu aproveitei. Enquanto alguns são curados da gaguez, vão cantar, vão fazer qualquer outra
Querido, querida, seja intenso nesse tempo. Se for para ser pastor, eu quero ser pastor da minha vida, gastar e desgastar na obra do Senhor. Se for para ser crente, eu quero servi-lo de toda a minha vida. Amém? Tudo que você for fazer, não faça meia boca, faça completamente. Eu amo a minha esposa, e a cada meia hora eu digo para ela, no mínimo, eu te amo. Agora tem o WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp, te amo. Aqui, vindo para cá, eu já mandei um WhatsApp para ela, te amo. Ela mandou, você pegar meu iPhone, está lá, amor, eu também te amo. Você deve ser intenso naquilo que você acredita, intenso na sua vida. Seja intenso, seja intenso, seja intenso, seja intenso. Amém? Segundo, sirva a Deus nesse tempo. Se você tem planos de servir a Deus, não deixe para amanhã. Se você tem planos de entregar a sua vida para Jesus, não deixe para amanhã. Se você tem planos de ser membro dessa igreja, não deixe para amanhã. Se você tem planos de ser um líder nessa igreja, não deixe para amanhã. O que você tem para fazer, tem que ser hoje, nesse tempo. Quando esse tempo acabar, você não poderá fazer mais nada. Se Deus te chamou, abrace hoje esse tempo. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu fico imaginando quando Deus falou para você começar esse tempo, quando foi para você comprar esse terreno. Eu fico imaginando que teve que Sanbalate e Tobias: pastor, mas é demais, pastor, mas é grande demais. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Escute, se Deus está te dando na tua mão aquilo que está sendo colocado na tua mão, é porque Ele vai te dar condições de desenvolver. O Deus que dá é o Deus que dá meios, é o Deus que dá recursos. O Deus que dá é o Deus que dá projeto, é o Deus que realiza sonhos. Eu conheço um monte de gente por aí que vive a sonhar. Vive a sonhar, e tem gente que canta que está sonhando, e vive a sonhar. Quando acordar, tudo virou pesadelo. Sirva a Deus nesse tempo. Eu estou falando com profetas de Deus aqui nessa noite. Eu estou falando com futuros pastores e pastoras aqui nessa noite. Eu estou falando com homens e mulheres que Deus vai impactar ainda aqui nessa noite. Aleluia! Se você quer ser um discipulador, tem que ser agora, porque não vai ter discipulado na sepultura, não vai ter cuidado na sepultura. Esse é o tempo de servir a Deus. Não deixe esse tempo passar, não adie para mais um ano. Lembra aquela parábola que Jesus diz assim: então vamos esperar mais um ano. Tem gente que sempre está esperando o próximo ano. Próximo ano eu começo. Próximo ano eu começo. Próximo ano eu começo. Nós estamos entrando, hoje é o penúltimo dia do mês de agosto. Setembro começa. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 4 meses acaba mais um ano. E você já está, não, no próximo ano eu começo. Você não sabe se você vai estar vivo no próximo ano. Eu não sou profeta de tragédias, mas Deus me trouxe aqui para dizer a você que esse tempo não é tempo de se acomodar, é tempo de avançar. Não é tempo de parar, é tempo de caminhar, é tempo de se levantar, é tempo de fazer esse lugar se encher a cada dia mais da glória do Senhor. Seu tempo vai acabar e você não poderá fazer nada quando ele acabar. Nós temos que viver com um senso de urgência. O relógio está rodando. O relógio não para. O relógio não para. Você já foi orar por alguém que está no leito da enfermidade e diz assim: ai, mas se Deus me curar, aí eu vou começar. Quem já teve essa oportunidade? Já teve essa oportunidade de visitar a gente assim? Na maioria das vezes, essas pessoas que dizem isso não cumprem o que dizem. E Deus está vendo. Você acha que você está aqui nessa noite, está passando impune? Deus viu o que você prometeu para Ele. Deus viu o que você prometeu que ia fazer por esse lugar. Deus viu.
Você fez o seu propósito. Anote aí. Responda a Deus nesse tempo. Esse tempo é tempo de responder a um chamado. Aos Hebreus 3,15 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A hora certa de responder a Deus é essa. Deus está falando com você? Levante a sua mão se Deus está falando com você. Então o tempo é hoje. O tempo não é amanhã, não é no próximo mês ou na próxima semana. Faça as coisas que tenham valor eterno. Escute, vai ficar na eternidade coisas que você der valor eterno, coisas que você faz para a eternidade. Eu tenho ficado preocupado ultimamente. Há tantas pessoas, gente boa, por exemplo, preocupadas em salvar baleias, e poucos, muito poucos, estão preocupados em ajudar a salvar vidas. Esse tempo é o tempo de servos se manifestarem a servir ao Senhor. Aleluia! Anote aí: busque a Deus nesse tempo. Isaías 55, 6 a 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Tudo que Deus determinou, você não tem domínio sobre essas coisas. Tudo que Deus já determinou, ninguém pode mudar. Você não pode forçar ninguém a crescer antes do tempo. Você não pode dizer: eu não vou ficar velho nunca mais. Já viu gente que tem congelado gente para ver se lá na frente a pessoa acorda do coma? Mesmo que você faça plástica, aquilo que você esticou dali um pouquinho vai ter enrugar de novo. Há um tempo para dentição de leite, há um tempo para outra dentição, amém? Só os dentistas dizem amém. Isso já foi determinado por Deus e ninguém pode mudar. Para tudo há um tempo. Ninguém pode dizer: a minha hora de ser salvo ainda não chegou, a minha hora de se envolver com Deus ainda não chegou. Ninguém pode dizer essas coisas. A minha hora de me consagrar a Deus ainda não chegou. É na hora que você ouve a Deus que você precisa dar a resposta. As verdades de Deus não são para serem vividas no tempo chamado ontem, mas no tempo chamado hoje. Se Deus falou com você, fique de pé. Fique de pé. Se Deus falou com você. Se Deus não falou, permaneça sentado. Mas se Deus falou com você, fique de pé. Preste atenção. Nós não acreditamos na reencarnação, amém? Portanto, nós só temos uma vida para viver. Tudo que nós temos para fazer tem para ser feito nesse tempo. No Salmo 90, que o nosso irmão aqui leu e não sabia que eu ia recitar no final, está escrito que a nossa vida é como um conto que termina logo, e é como uma flor que nasce pela manhã. Ao meio-dia ela abre e à noite já morre. Querido e querida, olhe para trás e veja quanto tempo já passou em sua vida. Olhe para trás na sua existência hoje. Nós só temos essa vida para viver. Esse tempo é o tempo de buscarmos ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse tempo é o tempo de servir ao Senhor. Esse é o tempo de consagrar a nossa vida ao Senhor. Esse é o tempo de vivermos intensamente a vida com Deus. Esse é o tempo de avançar. Eu quero nessa noite fazer um apelo. Quantos aqui entenderam que Deus está te chamando para avançar? Você já ficou de pé, agora sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu quero avançar em Deus. Eu não estou no tempo de parar, eu quero avançar. Quantos querem avançar? Sai do seu lugar e vem correndo. Quero orar com você. Quero orar com você. Ministério do Louvor, irmão Power, Companhia Limitada, cante o que Deus colocar no seu coração. Eu quero orar por pessoas que querem avançar. Eu quero orar por pessoas que querem reagir no tempo certo, querem agir no tempo certo, querem discernir no tempo. Eu quero orar por pessoas
com tão pouca gente. Deus deu um sinal. Esse lugar é um sinal para muita gente nesse estado e nesse país. Quem conheceu a igreja de Presidente Venceslau como eu conheci, sabe que esse lugar é um sinal de Deus. Aleluia! Deus tem um tempo para todas as coisas, e o tempo para você pode ter chegado. O tempo das coisas que Deus para a tua vida pode ter chegado. Olha, cheia da lama. Gostaria de você nesse momento, vindo à frente, pode vir, ainda tem espaço. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abrisse as suas mãos, começasse a adorar a Deus, começasse a manifestar a sua vida diante do Senhor. Chega um momento que o pastor não consegue mais cuidar de você, no sentido de ver se está errando ou acertando. Chega um momento em que você pode começar a fazer coisas escondidas. Chega um momento em que você pode começar a viver aqui dentro uma realidade, lá fora outra. Quem sabe o inimigo tem te enganado. Nessa noite nós estamos desmascarando o inimigo. A tua vida está na mão de Deus. E tudo que tiver a acontecer, vai acontecer dentro do plano de Deus. Você não vai adiantar e nem vai apressar. As coisas vão acontecer. Oi, canta lá na cheia da lama. Feche os seus olhos. Abra as suas mãos e adore. Adore. Não importa o que pensam de você. Não importa o que acham de você. Não importa o que já falaram. Não importa o que já aconteceu, o que você já fez. Não importa, nada importa. O que importa é você com Deus, a sua vida com o Senhor. Deixa só o ministério de louvor cantar. Abra suas mãos, abra a sua voz, abra o seu coração. E aceite o chamado de Deus dentro da tua vida. Oh! Aleluia! Deus não quer mais ouvir as suas desculpas. Deus não quer mais ouvir os seus desabafos. Chegou o tempo de Deus para a tua vida. Chegou o tempo de Deus para todas as coisas. Levanta as suas mãos agora. Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Se entregue, se entregue, se entregue. Se
Aleluia. 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 Abre suas mãos assim. Olha aqui para mim. Deus manda te dizer que nessa noite o tempo do seu choro é estancado. Nessa noite que angustia a tua alma cessa. E Deus começa a agir na tua vida. Amém? Vou precisar de um irmão aqui bem rápido, ok? Olha para mim. Deus nessa noite está trazendo descanso à tua alma. Deus está trazendo descanso à tua alma. Descansa. Descansa do Senhor. Receba. Receba. A parte de Deus. Olha isso. Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Olhando lá cheia da lama. Olhando lá cheia da lama. Olha para mim. Deus nessa noite está acabando com um tempo de dor na tua vida. Tempo de fracassos. Tempo de circunstâncias negativas. Essa noite você vai parar de culpar as coisas circunstanciais. Você vai começar a ser aquela que vai decidir o seu destino. Quando a gente toma decisões acertadas, nosso destino é em Deus. Você entende? Deus traz uma unção sobre a tua vida. Receba, receba, receba da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Eu gostaria que intercessores estivessem orando com essas irmãs, com esses irmãos. Abra assim as suas mãos, abra os seus olhos, olhe para mim. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que esse é um tempo novo. É um tempo novo. Fica lá na chuva, é tempo de propósitos maiores. Prepara-te, porque Deus está te trazendo para um tempo de preparo. Deus tirou algo de você. E vira e mexe, você lembra do que Deus te tirou. Foi Deus que tirou. Quem é você para ficar dizendo Deus, mas Deus, era tempo, mulher. Descansa o teu coração. Preste atenção. O diabo já tentou tirar a tua vida. Por causa dessa tua preocupação, Deus tem guardado você. Descansa. Receba. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Olha lá, olha aqui para mim. Deus me mostrou em cima da cabeça de vocês uma aliança quebrada. E Deus me mostrou essa aliança se juntando. Deus me disse que esse tempo é um tempo de conserto. É um tempo de coisas novas. Deus tem um tempo para abençoar pessoas. Deus tem um tempo para começar coisas novas. Meu pai diz, ele tem 63 anos e é verdade. Ele disse que o cavalo passa arriado uma vez só. É a oportunidade. Homem, Deus já te deu muitas outras oportunidades. A cova fechou, porque Deus tem tempo para você. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. A tua vida é um milagre. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Não quebre aliança. Não quebre aliança. Não quebre aliança. Receba, 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 receba do Senhor, em nome de Jesus. Mulher, Deus visita a tua casa nessa noite, e Ele dá o refrigério naquele lugar, e coloca os anjos dele. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer do jeito dele. Pare de querer ensinar Deus. Deixa Deus agir. Deus coloca no teu coração. Deus coloca no teu coração de fazer coisas que muitas vezes a tua mente não obedece. Mas é tempo de fazer coisas novas. Receba, 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 receba. Em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Abra as mãos assim na vida. Das mãos. Presta atenção. Eu estava ministrando a palavra e teve um momento da mensagem que parecia que estava só nós três. Deus está falando com vocês. Esse é um tempo. Olha para mim. Chegou o tempo. Chegou o tempo.
dá mais para retroceder, temos que avançar. Não dá mais para andar esperando. Amém? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Esse é um tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. O Espírito que está em mim testifica no teu espírito. No teu espírito. Receba da parte do Senhor agora. Receba. Chega lá, chama lá, batalha lá, chuia lá, mamãe. Chega lá, chuia lá, bacana lá, cheia lá, mamãe. Chega lá, chuia lá, chuia. Receba. Olha para mim, presta atenção. Eu chamei essas pessoas aqui, não é para aparecer elas. Deus tem uma palavra individual para cada um de vocês. Amém. Eu só não posso ficar aqui até meia-noite, 2 horas da manhã, orando por um. Mas Deus tem. Preste atenção. Deus está falando individualmente com cada um de vocês no seu coração.